Vamos debater sobre o caso do Johnny Depp e Amber Heard. Heard, sei lá eu como é que fala isso aqui. Deixa o Que é o Vitão falar primeiro aqui. caso, é um dos primeiros casos em que um homem venceu a mulher. Aqueles que estão acompanhando aqui a live e não sabem, acredito que todos saibam. Apareceu em todos os meios de comunicação possíveis, jornal, internet, celular, tudo que pudesse informar, essa notícia chegou, que é o caso lá do John Depp, que é o protagonista do Piratas do Caribe. Quem nunca assistiu o filme dos Piratas do Caribe, né? Em que houve uma troca de acusação entre ele e a ex-esposa, que gerou um conflito muito grande. Foi parar nos tribunais dos Estados Unidos, em que ambos foram condenados a ressarcir o outro. O grande problema nisso daí, que eu até comentei o caso em que o homem venceu a mulher, que não é comum acontecer o que aconteceu. O homem vem ter a razão diante de uma mulher. Porque hoje nós vemos, não estou dizendo que isso é mentira, mas hoje nós vemos a mulher com uma grande força na sua palavra. E aproveitando-se dessa força que é considerado tanto pela polícia como pelo judiciário, isso tem implicações contra os homens. Porque simplesmente, e se for mentira, como no caso em si foi, sempre se pensa na mulher, mas nunca se pensa nas consequências que o ato da mulher em si pode gerar na vida de um homem inocente. Sabemos que, tanto logicamente, os homens, na grande maioria, são agressivos. Mas e na questão da exceção que a mulher faz algo para prejudicar o homem? Fazendo-se valer essa força que a palavra dela tem, ela acaba, de uma forma ou de outra, prejudicando o homem. Muitas vezes, destruindo a vida de um homem por vingança, como foi nesse caso específico. Se o homem não tivesse tomado devidos cuidados, hoje ele estaria condenado, ele poderia estar preso, ele poderia ser condenado a pagar uma indenização milionária para ela. E quem consertaria isso? Então, esse que é o nosso debate aqui. A questão da força da palavra da mulher. Ela tem muita força. Mas isso tem que ser visto com muito cuidado. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem aqui da live. Eu sou o Luiz Fernando. Estou aqui acompanhado do Dr. Vitor, Dr. João e Dr. Roberto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Volpe. Obrigado. É sempre um prazer participar dessas lives. Eu vou começar já com uma pergunta polêmica direcionada ao Roberto. Roberto, esse caso em si, o que te chamou mais a atenção? Foi a mentira ou foram as consequências da mentira? Então, a grande questão é o seguinte, hoje nós vivemos um contexto social que quando você conta um fato dentro da sua visão, as pessoas já tomam um partido e dali já saem te julgando, né? É a cultura do famoso cancelamento. E em razão disso, não só no caso dela, mas em outros, toma-se uma proporção rápida e rasa, e isso, para quem está sendo acusado, é prejudicial. No caso dele, a maior consequência, por mais que teve esse fato dele ganhar em primeira instância lá no país dele, isso prejudicou ele, porque não foi de agora, né? Essa acusação vem se arrastando há anos, e isso levou ele a ter prejuízos com a questão de contratos de trabalho, né? Porque empresas romperam com ele, ficou anos sem trabalhar e tal. Então, essa mentira contada lá atrás trouxe consequências ao longo dos anos da vida dessa pessoa. E muitas vezes, teve até uma questão de uma opinião que ela falou. No caso dela, né, a gente fala assim, uma coisa é você falar nas suas redes sociais, mas no caso dela houve opinião em artigos que publicaram num site lá, e isso trouxe consequências negativas. Então,
primeiro ponto, essa consequência negativa se arrastou ano e trouxe o prejuízo. Para quem é acusado, num primeiro momento, está perdido. Até ele tentar provar que o focinho de porco não é tomada, meu amigo, por mais que tenha, né, ele já rodou. Então, partindo da sua pergunta, eu acho que as consequências negativas da mentira que ela falou se perdurou desde o começo, em razão dessa cultura que nós temos hoje. Né? Esse processo dele, para que fique claro, não se envolveu o aspecto criminal, mas sim um aspecto civil, que estava se discutindo em questões de indenizações, mas que a mentira dela se propagou no tempo. Então eu acho que isso é prejudicial, porque não volta, né? Por mais que agora teve todo esse rebuliço, o que aconteceu nesses 4, 5 anos com esse rapaz? Fica manchado, né? O caso dele. Então eu acho que as consequências de uma opinião, se ela mentiu ou não, o tribunal até então decidiu que ela mentiu, isso é prejudicial para ela e para ele. Mas agora o papel se inverteu, né? Que agora o ruim da história saiu ela, né? Então eu acho que esse é um fato interessante a ser observado. O Vitor, esse caso em si, passando para a esfera civil, né, que nós vimos que foram indenizações altíssimas. Qual que é o principal aspecto que te chamou a questão processual? Olha, a questão processual que mais me chamou a atenção sinceramente, foram as provas apresentadas por ele no processo, né? Porque tinha bastante áudio, foto, vídeo gravado, e isso me levou a pensar como que esse relacionamento chegou nessa situação que a pessoa precisou gravar. Imagina você convivendo com a sua mulher e precisando viver num Big Brother junto com ela para se defender, né? Quão doente é esse relacionamento, né? E por que manter uma situação tão caótica, né, tão tóxica dessa a esse ponto? E sem contar a indenização milionária, né? Porque aqui no Brasil, uma situação dessa não passaria dos 10 mil reais e chutando muito alto, né? E ainda mais em se tratando aqui no Brasil, existe um protecionismo muito grande com relação à mulher, de um modo que se deixa o homem de lado, né? O homem ele já entra nessa disputa de violência, de tortura psicológica, ele já entra com ponto negativo, ele já entra com ponto a menos, né? Então, para ele se defender e comprovar e reverter essa situação, é ainda muito mais complicado, né? Na minha percepção, nos Estados Unidos, não existe essa desvantagem, né? Eu acho que as partes ali, tanto em questão de gênero, homem ou mulher, eles entram no mesmo pé de igualdade, né? Não se coloca a mulher num pedestal e subestima o homem, né? E já coloca ele como o vilão da história. Eu acho que o que me deixou bastante surpreso também, né, além de tudo isso que eu já falei, foi justamente isso. Dentro do processo, eles já entrarem numa circunstância de paridade, né? Tá ali. Os dois estão se acusando, então, como pela regra, os dois que estão alegando, eles que têm que provar, né, o fato constitutivo do direito deles, então eles já entram assim, no mesmo pé de igualdade. Aqui, se fosse uma situação dessa, muito provavelmente o homem estaria na audiência escoltado, porque ele devia estar preso, né, por conta de alguma medida protetiva ou alguma acusação infundada, né, e a mulher já com 10 pontos à frente aí na vitória. Então, essa igualdade entre as partes no processo foi algo que me chamou bastante atenção. Legal, cara. As opiniões são diversas, né? O tema é o mesmo e cada um vê de uma forma. Nós, procuramos fazer uma live com 4 homens dessa vez, justamente para ver o lado do homem nessa situação. E algo interessante, né, João? Ficou muito bem claro que mídias sociais, vamos dizer assim, não é uma terra sem lei. Não pode se falar o que quer.
Exatamente. É uma situação até engraçada do caso, né? Porque, assim, perante a lei, perante o juizado, o réu, até que seja provado a acusação, ele não é culpado. E hoje, por conta da mídia digital, a sociedade ela acaba julgando as partes sem antes saber o resultado, se realmente o que é relatado no processo ocorreu. E isso acaba trazendo, como o Dr. Roberto falou, acaba trazendo prejuízos por conta desse julgamento antecipado. Hoje, na realidade, a sociedade ela acha que exerce, na realidade, o papel do judiciário, né? Ela pune e tenta achar maneiras de punir. Pune e executa, né? Pune e Exatamente, executa a exatamente. punição e coloca e Correto. já acaba com a vida da pessoa ali. Eu acho que A política do cancelamento, né? Isso, exatamente. Nós tivemos recentemente também essa questão do cancelamento. Para quem não entende o cancelamento, seria neste caso específico. O Johnny Depp, quando ele foi acusado, caíram de pau nele, chamaram ele de bandido, de agressor e de estuprador, porque ela mencionou que ele também havia praticado estupro contra ela. Então, a questão do cancelamento ele é bandido até que se prove o contrário. E não é assim que funciona. Até que se prove o contrário, ele é inocente. Só que para a população, para as mídias digitais que são propagados um ódio extremo, ele é culpado até que se prove o contrário. O nosso ordenamento jurídico prevê o princípio da inocência, que é justamente, enquanto não se provar nada, ele é inocente. E o cancelamento faz com que, no caso específico dele, como ele era estuprador e ele era agressor de mulheres, quem queria contratá-lo? Quem que colocaria esse sujeito em um papel principal? Por exemplo, ele perdeu o novo filme do Piratas do Caribe, que é a maior rentabilidade que ele tem até então, é o filme de maior expressão. Ele perdeu. Nenhum produtor queria contratá-lo. E agora que foi provado que ele é inocente, a denúncia foi em 2018. Nós estamos falando de 4 anos ele convivendo com isso. Quando foi feita a denúncia, ela pegou um jornal de grande expressão mundial e fez a denúncia, dizendo: ele me agrediu e ele me estuprou. Sim. O cancelamento é isso. Ele saiu da sociedade, porque ele era bandido. Quem que vai querer contratar um bandido? Ninguém. Então, as consequências desse ato, praticado por ela, inclusive no Brasil, é considerado crime de denunciação caluniosa. Nós não vemos que é feito, os homens não fazem contra as mulheres, quando eles são realmente inocentes, não registram a representação criminal por denunciação caluniosa. Tanto por desconhecimento, mas também pela política criminal de ter que se provar que a mulher queria se aproveitar da situação. A intenção maliciosa, né? Então, a menos que você encontre uma declaração, vamos dizer, piada, né? Uma declaração pública reconhecida em cartório da mulher falando assim: eu tive a vontade de prejudicar o meu ex-marido. Se não for isso, você não consegue condenar a mulher, ou quem quer que seja, né? Não só a figura da mulher, não demonizando a mulher, mas a denunciação caluniosa. É muito difícil de se conseguir comprovar isso. Sim, nesse caso, sim. Essa questão do cancelamento que o Fernando está comentando, eu acho o seguinte: o cancelamento ele se tornou uma forma de autotutela, que a nossa legislação hoje não permite. Então, assim,
Até então a lei fala, olha, aconteceu algum problema, deixa que quem tem competência técnica, é igual quando você tem um problema técnico com saúde, você vai no médico. A lei fala, olha, se tem um problema na sociedade, deixa que o judiciário resolve. No entanto, como é propagado hoje nas redes sociais que o judiciário é vendido, é corrupto e coisas do gênero, é demorado, as pessoas, eu acho que aproveitando a tecnologia, desenvolveu a autotutela através da cultura do cancelamento e outras coisas. Então, ela mesmo pune, ela faz justiças com as redes sociais para tentar punir essa pessoa. E muitas vezes tem ficado evidente, não raras vezes está ficando evidente cada vez mais, que esse tipo de situação ela é muito prejudicial e pode acabar com vidas. Inclusive, há pessoas que chegam a tirar a própria vida em razão disso. Então, esse é um ponto Sim. problemático da cultura do cancelamento. Né? Então, puxando dentro da ideia que o Fernando estava comentando, e uma outra situação que eu jogaria do que o Vitor mencionou, da questão de demonizar o homem, isso vem da própria premissa social de que os bons pagam pelos ruins. Se a gente pega a grande maioria e vai fazer uma investigação das violências, das coisas envolvendo, a figura do homem ela é mais presente. Em razão desse contexto de violência e tal, pinta-se uma figura de que todo homem e todo contexto que envolve a questão física ou emocional, o homem é o vilão da história, em razão desse contexto social, de números. Né? O que a gente que lida com isso no dia a dia, a gente entende que tem que ter cautela. Por isso que envolve tudo que vocês falaram. Tem que aguardar um processo. Só que as pessoas não têm paciência hoje para aguardar o transcorrer de um processo. E aí ela mesma faz, né, esse julgamento. Então, essas consequências que quando a gente fala assim, olha, consequências legais da sua opinião, demonstra claramente a situação dela. A opinião que ela tinha sobre o contexto, que não deixa de ser uma opinião dela, trouxe efeitos negativos na vida dessa pessoa e da própria família. Repercute em outros campos, não é só a pessoa, né? Quando você ofende uma pessoa, não é só ela. Existe um grupo de pessoas que estão próximas que também acabam. E aí, não sei, eu até queria pedir a opinião de vocês, na minha visão, esse processo se tornou um tiro no pé no sentido das mulheres. Por quê? Isso vai chamar a atenção para as pessoas, agora, precisamos ter cautela. Vimos um caso famoso agora, em que a mulher acusou indevidamente um cara. Então acaba se tornando também um tiro no pé das mulheres. Eu não sei se vocês enxergam assim, mas eu vejo que agora o pessoal fica com o pé atrás. Não, peraí, vamos ouvir o outro lado, né? E muitas vezes tem a própria vítima que ela está falando, é verdade. Então vai ser se torna um outro... Eu acho que até poderia ser se a gente tivesse um caso emblemático desse no Brasil, né? Porque nós estamos aí, os Estados Unidos está muito distante de nós, a cultura é diferente, né? A legislação é diferente. Eu não sei se isso chega a espantar as mulheres aqui, né? A trazer uma cautela maior. Mas deveria, né? Mas é que aqui, infelizmente, o princípio é de que o homem ele já começa culpado, né? Então, eu penso assim, particularmente, se o ordenamento jurídico atribui a inocência ao investigado, ao processado, até que se transite em julgado o processo, seria muito mais producente, muito mais adequado que esse processo corresse em segredo de justiça, né? Que não se houvesse a divulgação nos jornais. Deixa isso para o resultado. Porque lá no final, quando o homem é acusado, a mídia faz maior carnaval, fala um monte de coisa, inverdades, aumenta, e quando é verdade, fala a verdade também, mas quando não é, aumenta e mente. Quando chega o final e desse processo e há uma absolvição, ninguém divulga isso. Não é uma notícia que é publicada, não é uma notícia que vende. E até lá, a vida da pessoa inocente já foi destruída. Né? Então, muitas vezes não tem como reparar isso. Não tem como voltar atrás, não tem como consertar, não tem como apagar o sentimento que as pessoas... O sentimento de desgosto, de desagrado causado nessa pessoa.
e a sociedade mesmo, né? É difícil você mudar isso depois. Então tinha que se correr isso em sigilo, em segredo, e depois que se tivesse uma decisão final, aí publica, cola pôster nos Porsche, faz o que tiver que fazer, né? Mas nesse caso aí não foi notícia vazada nem nada, né? Ela fez uma publicação no jornal. É um pouco diferente. Sim, eu estou fazendo mais uma alusão aos casos daqui, nós, que acontece, Esse entendeu? caso aí já foi um pouquinho diferente, que ela, dolosamente, ela quis fazer a publicação disso, e ela teve a intenção de arranhar a imagem dele. Se ela Sim. realmente sabia que não havia qualquer prática criminosa, e mesmo assim ela fez para arranhar, para denegrir a imagem dele, ela deveria ter sido punida. Eu não sei como funciona a questão do direito americano no âmbito criminal, e eu não sei também se ele vai fazer ou não, se isso é ação penal pública, privada, não sei como é que é lá. Será que ela vai ser punida criminalmente pelos seus atos? Possivelmente sim, porque ela foi condenada a pagar uma paulada lá, que eram 15 milhões de dólares. E ela já declarou que ela não tem esse dinheiro. Se a minha memória não falha, aonde eu li esses dias num site, que no estado a qual rolou Ela o processo, vai ser reduzida para 350 mil dólares. Coisa de 10 milhões, é uma coisa assim, tem uma redução em razão, coisa que não tem aqui. 10,350 milhões é o teto. Então, lá tem essa previsão, aqui não tem, né, no nosso país. Mas um fato que poucas pessoas sabem, nesse contexto, eu ia até perguntar para vocês, o que vocês enxergam aí, a questão é o seguinte, para ele, o que foi melhor, a condenação ou a condenação para ela pagar os 15 milhões ou ele limpar a imagem dele? Porque pode ser agora, sem dúvida, ele não vai receber esse valor. Mas efetivamente a imagem dele foi limpada? Também tem isso. E a imagem dele foi limpada? Ele vai conseguir reaver os contratos que ele perdeu? O que ele perdeu não, mas que ele vai sair por cima, ele vai. E vão ter novas propostas e tudo mais. É aquele tal negócio, né? Às vezes acontecem algumas coisas ruins para acontecer outras coisas boas. Porque hoje, ele está aqui, ó. Quem que vai querer contratar ele? Todo mundo. O preço dele, eu não sei, eu não estou chutando. O preço dele antes era 20, agora que todo mundo quer contratar ele, é a lei da oferta e da procura. Agora não é 20, é 50. Então, mas tem empresas que são muito conservadoras ao ponto de não querer ninguém que tenha se envolvido. Só o fato de você se envolver numa polêmica dessa, às vezes é prejudicial para a imagem da pessoa. Por outro lado, tem não, independente do resultado. Por outro lado, tem as empresas que querem um cara polêmico justamente porque o que ele traz consigo. No caso dele, ele saiu vitorioso de uma luta que o tempo todo ele falou assim, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, e ele provou que ele era inocente. Então, o clamor público a favor dele, já tinham pessoas na rua pedindo a volta dele, a contratação dele para um novo filme. Então, isso tem duas vertentes, né? Vamos levar a questão para a parte técnica um pouco. Vamos pensar, o Johnny Depp, tudo bem, eu não sei, é difícil entender, né, a dinâmica cotidiana da vida deles, mas ele teve a oportunidade e a chance de gravar o que vinha acontecendo. Agora, vamos pensar aqui, na nossa situação, num caso em que o homem não tem a possibilidade, não tem a oportunidade, porque às vezes é um caso isolado, né? Não é algo que vem acontecendo corriqueiramente, sofre uma acusação de algum crime, seja de estupro, seja de violência intelectual, psicológica, e o cara não conseguiu, não teve tempo, não teve chance de produzir prova no favor dele, né? E aí a gente tem que pensar que do outro lado, a palavra da mulher basta e é suficiente para se comprovar o fato. E aí, como que fica esse cidadão? Como que ele se defende? Vamos lá, João. Deixa o João falar um pouquinho. Então, nesse caso, quando não tem como
não tem meios para ele provar, como, por exemplo, o Johnny Depp fez um vídeo, essa situação, eu acredito que tenha que ter um cuidado, ser mais cauteloso durante o processo. Igual nos Estados Unidos, a gente vê que lá os advogados, em situações como essa, eles trabalham com psicólogos, entendeu? Para fazer uma análise da pessoa, do que a pessoa pensa, verificar se tem alguma doença, alguma síndrome. Porque essa situação, às vezes a pessoa tem uma depressão que gera algum distúrbio nela, como bipolaridade, vamos colocar. Isso pode ser uma forma de inocentar o acusado. Pode ser. Vamos pensar assim, ó, um caso prático, um caso de traição. Um relacionamento, tudo bem, tá beleza, não é aquele relacionamento tóxico, não, mas aí o rapaz, o homem do relacionamento, vai dar uma pulada de cerca, a mulher descobre e, por ser vingativa, vai lá e denuncia ele como se ele tivesse cometido o crime. Aí, nesse contexto, não vai se ter prova produzida anteriormente, né? Não se tem laudo, tudo bem, vai se fazer laudo psicológico depois, durante a instrução processual. Mas não se tem nada, não tem forma, não tem mecanismo de defesa, cara. Imagina como que esse cara, o que ele vai fazer da vida? Porque hoje é o que acontece na nossa realidade, né? Não estou dizendo que são todos os casos, obviamente que não. Mas um ou outro escapa, né? Você acha que não tem cara preso aí, condenado injustamente? Com certeza deve ter. E aí, Volpe? Como que o cara se defende? Você que é um criminalista aí, experiente. Vai ter que rezar muito. Põe o nome na reza, filho. Reza, pede pra Deus te ajudar e seja o que Deus quiser, porque o advogado também não consegue fazer milagre. Se ele não achar uma ponta para sua linha de defesa, cara, ele vai ser condenado. Não tem jeito. Pois é. E pela lógica processual, a mulher é que devia provar que sofreu isso, né? Aí que vem o que nós falamos. Aqui no direito brasileiro, nessa questão de violência doméstica, ele já entra, muitas vezes ele já entra condenado, né? Ele já entra condenado, porque ele vai ter que fazer a prova. Então, mas parte da própria ideia que a gente sempre escuta é a questão seguinte: quando se vai praticar esse tipo de situação, vamos falar de violência, a pessoa não faz isso publicamente. Entendeu? É igual a questão do assédio moral no ambiente de trabalho. Isso não é feito abertamente, isso é sempre feito às escondidas. Então, diante disso ser uma coisa maçante, é que eu vejo que a polícia que lida com isso, o judiciário que lida com isso todo dia, eles dão tanta força para a palavra da mulher. Porque acaba sendo recíproco a ideia. Como é que você prova que o cara abusou de você, vamos falar, psicologicamente? Entende? Por isso que eu acho que o ponto que o João falou, um exemplo, um aspecto psicológico, um estudo psicológico aprofundado sobre o tema, é uma solução para as duas partes. Porque, no caso dela, estudos psicológicos comprovaram que ela tem um determinado distúrbio mental a ponto de... Não é que o fato não acontece, ela aumenta, ela não mente, ela aumenta a situação. Em razão desse cenário, tem até o nome de uma síndrome que eu não me recordo o nome, que é uma questão psicológica mesmo. A pessoa aumenta o contexto. Então, tem vítimas que, às vezes, o que ela está falando pode ter acontecido, de você ter discutido com ela, mas ela aumenta. Para ela é a coisa fim do mundo, né? Vamos falar assim. Então, esse é um problema grande. É um problema que você tem um laudo apontando que a pessoa, um exemplo, a vítima tem um distúrbio mental. Como fica agora a questão da acusação? Quem já advogou... Não é raro nós escutarmos de pessoas que a mulher já pulou na parede para se arranhar, pulou no chão, se deu uma paulada na perna,
Não estou dizendo nem que é verdade nem que é mentira. Estou dizendo que já chegou cliente contar que a mulher fez isso. Se jogar na parede e tudo mais e tal. Sim. Quem já atuou em algum, pelo menos uma vez na vida, em um processo de divórcio, sabe como é que acontece, né? Como que é? Às vezes lógico, né? Num divórcio traumático, problemático, em que teve, às vezes, traição, e aí a gente consegue perceber facilmente que muitas vezes a mulher tenta complicar a vida do homem de tudo quanto é jeito. Claro, tem homens que também fazem o contrário, né? Não é uma particularidade da mulher, mas a gente sabe que acontece. Né? A gente sabe que acontece, que manipulam situações, que criam situações, inventam coisas. O relacionamento interpessoal é algo muito complicado. Eu estou tentando lembrar aqui de um caso aqui que me chamou a atenção. O homem foi até a casa da mulher, a ex-mulher ligou para ele estava com uma medida protetiva. Ligou para ele levar um remédio na casa dela. Ele, com medida protetiva, ele foi. A hora que ele estava saindo, ele entregou o remédio. Ela falou assim: entra aqui para a gente conversar. Ele falou: não vou entrar. Ela puxou ele para dentro da casa e deu um cacete nele. E aí depois o cara ainda foi preso porque descumpriu a medida protetiva. Olha só, não tô morrendo. E aí? Na brincadeira. E aí? Você não vai provar isso aí nunca, cara. Eu já testemunhei um caso Isso foi absurdo, cara. A moça queria ficar, num processo de divórcio, ela queria ficar com a casa e eles tinham filhos junto. O que a moça fez para tirar o cidadão da casa? Chegou, foi na delegacia, meteu a medida protetiva, o cara tem que sair da casa. Porque era a única casa que o casal tinha, os filhos e tal. Foi o mecanismo que ela achou para tocar ele da casa, para entrar com o processo de divórcio. Demorou anos e ela ficou morando na casa. E o cara nunca ameaçou. Se eu falar, eu conheço o cara, você fala assim, cara, não tem como. É impossível. E aí eu acompanhei o caso de perto e falei assim, meu Deus, a que ponto eu cheguei? Então, é por causa desse tipo de comportamento que algumas... geralmente isso acontece no processo de divórcio, né? Que rola mágoa, rola algumas coisas. Muito. Muito. Então, as pessoas, para querer prejudicar o outro, desenvolvem uns mecanismos absurdos, cara. Absurdo. Se valem do que a lei dá para poder fazer isso, né? Recursos legais, né? O que é ainda pior. Exatamente. Pois é. A favor, usando a lei a favor. Mas é isso aí, gente. Essa foi uma live rápida que nós quisemos fazer aqui para comentar um pouquinho sobre esse caso em que os prejuízos que foram causados por causa de uma mentira, nem sempre o homem ele é inocente, mas também ele nem sempre é o causador de alguma coisa. Então tem que sempre ser visto com muito cuidado isso, porque uma mentira pode literalmente acabar com a vida de uma outra pessoa. No caso que nós estamos comentando, que é no Brasil, que é a Lei Maria da Penha, ela pode prejudicar muito o homem. Se houver a mentira, lógico, existem casos que o cara não tem que simplesmente ser acusado, ele teria que ser preso, né? Por abusar realmente das mulheres, por bater. Tem cara que não vale a água que bebe. Mas também existem casos, que são as exceções, em que a mulher acaba utilizando de má fé, de uma mentira, literalmente para prejudicar o homem. Ou porque ele está com uma outra mulher, ou porque ele já não quer mais aquele relacionamento. E existem situações em que a mulher faz justamente para prejudicar o homem, né? Tá certo? Exato. Alguém quer falar mais alguma coisa? Já veio o Cleito aqui, o casão. Já vi casos em que a mulher ateu fogo na moto e acusou o homem do fato. Um verdadeiro cu de amor. Pois é, infelizmente nós estamos sujeitos a tudo, né? O casão e as histórias dele. Ele tinha que escrever um livro com esse monte de história que ele tem para contar aí. Gente, muito obrigado por terem participado, Roberto, Vitor, João.
Obrigado a vocês que Valeu, doutor Hope. deixaram seus comentários. Semana que vem nós vamos para a próxima. Obrigado, gente. Boa tarde. Um abraço. Valeu, um abraço.